Albari Dias, o patriota. Bom, eu sei que é muita polêmica, mas a tragédia no Rio Grande do Sul não foi uma tragédia natural. Ela foi uma tragédia artificial criada pelo projeto HAARP. Eu sei que algumas pessoas aqui vão apontar o dedo, criticar. Você não precisa acreditar no que este patriota Zé Cu aqui está falando para você. Mas é importante que você tenha o conhecimento, abra a sua visão, expanda a sua consciência e você veja o que pessoas influentes, importantes, estão falando sobre o projeto HAARP no mundo. Inclusive pessoas como o próprio aqui secretário de Defesa norte-americano, William Cohen, ele fala sobre o projeto HAARP. E os próprios deputados, os 90 deputados, né, do parlamento russo, já fizeram aí requerimento há muito tempo, em 2002, se eu não me engano, né, falando sobre os perigos do projeto HAARP. Mas antes de tudo, nós vamos voltar aqui, que eu vou mostrar para você, mas eu quero que você veja esse mini documentário de 3 minutos, para que você possa expandir a sua consciência, abrir a sua mente, e nós vamos aqui retornar ao assunto. O HAARP é uma instalação de 14 hectares com mais de 160 antenas, todas interligadas. Eles têm um transmissor de 3.600.000 watts que emite ondas de frequência extremamente baixa na direção da ionosfera, que reflete essas ondas de volta à Terra com força exponencialmente maior. A morte de animais em massa pode estar ligada aos experimentos realizados nas instalações do HAARP, porque, repetindo, não fazemos ideia de quais são os efeitos disso. Lendo a patente dos instrumentos do HAARP, está escrito na capa: um método e um aparato para alterar uma região da atmosfera, ionosfera ou magnetosfera terrestre. Mas a patente número 4686605 diz algo bem diferente. Estamos falando de uma arma. Então, é muito interessante que ao longo de toda essa patente, eles deixem bem claro, e em preto e branco, o fato de que ela serve para a modificação climática. Com a manipulação do clima, podemos transformar um dia nublado em um dia ensolarado, ou um dia ensolarado em um dia chuvoso, ou até criar um tornado no meio do nada, se realmente quisermos. Os desastres naturais são realmente naturais? Estaria um projeto secreto do governo controlando o clima? Nós já fizemos isso. Operação Popeye. A Operação Popeye foi um programa de manipulação do clima durante a Guerra do Vietnã. O que eles queriam fazer era semear nuvens ou criar nuvens para causar chuvas torrenciais sobre as tropas no campo de batalha. O objetivo? Aumentar a precipitação e bloquear o acesso dos norte-vietnamitas às rotas de suprimento. E deu certo. Eles estenderam a temporada de monções em 30 dias. O governo está fazendo isso novamente. Furacão Katrina. Alguns dizem que o furacão Katrina não foi um ato da natureza, mas um ato de guerra. Quando o furacão Katrina começou, ele seguiu uma trajetória muito direta. A maioria dos furacões não faz isso. O Katrina percorreu quase uma linha reta através do Golfo do México em direção ao centro de Nova Orleans. Foi um furacão tão preciso que muita gente começou a questionar se ele tinha sido manipulado. Alguns pesquisadores que estudam o HAARP acreditam ter aprendido a reconhecer os sinais de alerta. Eles são conhecidos como anéis HAARP. Que os anéis HAARP são pulsos de energia que aparecem em telas de radar. Nós vemos uma imagem circular surgindo nas telas de radar. Um pulso de energia intenso. Então, de 48 a 72 horas depois, ocorre um evento climático de grande porte. 2 horas antes do tsunami que destruiu a usina nuclear de Fukushima, no Japão, houve um pulso de energia desse tipo. O secretário de Defesa norte-americano William Cohen fez uma revelação arrepiante. Há pessoas engajadas em um tipo de ecoterrorismo no qual podem alterar o clima e ativar terremotos e vulcões à distância através de ondas eletromagnéticas. Isso é real e o motivo por que devemos redobrar nossos esforços. William Cohen, ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos. Se o HAARP é capaz de controlar o clima, o que mais pode controlar? É um dispositivo de destruição humana, mas em escala bíblica, em escala global. O relatório chocante que escancara a verdade sobre os planos do governo para um futuro moldado pelo controle climático. A arma ultra-secreta do governo americano escondida em plena vista com o objetivo de controlar o clima mundial? O exército afirma não ter tais planos para o HAARP. Os documentos dizem o oposto. De acordo com o relatório, a capacidade de gerar precipitação, neblina e tempestades na Terra, ou de modificar o clima espacial, e a produção de clima artificial fazem parte de um conjunto integrado de tecnologias militares. Afinal, se nenhum tiro for disparado, você pode nem ficar sabendo que está em guerra até que já a tenha perdido. Próximos testes ionosféricos HAARP do Alasca, 8 a 10 de maio de 2024. Ou seja, ele foi ativado.
o programa de pesquisa auroral ativa de alta frequência HAARP está baseado no Alasca e é um transmissor de alta potência e alta frequência para estudar a ionosfera. O instrumento principal é um conjunto faceado de antenas cruzadas de 180 HF capazes de irradiar 3,6 megawatts na alta atmosfera e na ionosfera, ou seja, joga íons para a baixa atmosfera e eles mandam de volta para o mundo, digamos assim, para nós também, todas essas catástrofes que você viu agora, né, nesse mini documentário, é o próprio projeto, né, da HAARP. Inclusive, né, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é muito grave. Praticamente todo o estado foi devastado. Não foi apenas ali alguns municípios, né, eu sei que a mídia lá no começo ela tentou esconder, mas o fato é que todo o estado do Rio Grande do Sul. E isso foi criado, não é uma tragédia natural. É isso que você precisa ter consciência. A Wikipédia americana, já traduzida aqui, ela vai dizer que o projeto HAARP, né, traduzindo para o português, que é um programa de investigação de aurora ativa de alta frequência. É uma investigação financiada pela Força Aérea dos Estados Unidos, a Marinha e a Universidade do Alasca, com o propósito de entender, simular e controlar os processos ionosféricos, que poderiam mudar o funcionamento das comunicações e o sistema de vigilância. O mais interessante é que em 1999 o Parlamento Europeu emitiu uma resolução onde afirmava que o projeto HAARP manipulava o meio ambiente com os fins militares, pleiteando a avaliação do projeto por parte, né, de órgãos da União Europeia responsável por estudo e avaliação de novas tecnologias. Mas o mais interessante de tudo que eu quero mostrar aqui para você é que em 2002 o Parlamento russo, né, apresentou ao presidente Vladimir Putin um relatório assinado por 90 deputados dos comitês de Relações Internacionais e de Defesa, onde alega que o projeto HAARP era uma nova arma geofísica capaz de manipular a baixa atmosfera terrestre. A Wikipédia americana, já traduzida aqui, ela vai dizer que o projeto HAARP, né, traduzindo para o português, que é um programa de investigação de aurora ativa de alta frequência, ou seja, não é um patriota Zé Cu que vos fala aqui sobre o projeto HAARP. É como eu disse, não quero acreditar em mim, tudo bem, não precisa, mas faça a sua pesquisa, vai atrás, analise o que nós vemos aí sobre o projeto HAARP. Tudo que nós estamos vendo aqui no Brasil, como vocês podem ver esse vermelhão no céu aí, né, onde foi visto aqui no Brasil e parte do mundo, as pessoas estão fascinadas, a aurora, né, boreal, porque são ventos solares que fez isso. Não, é o projeto HAARP. Né? É muita coincidência e eu não acredito em coincidência, porque várias coincidências, né, elas se tornam evidências. Então o que nós estamos vendo no Brasil e no mundo é uma ação do próprio projeto HAARP que está causando maremotos, terremotos, inclusive o que aconteceu no Rio Grande do Sul. É simples assim. Algumas pessoas podem ainda tentar dizer, não, é teoria da conspiração, tá. Então é teoria da conspiração que 90 deputados fizeram um relatório explicando sobre esse projeto HAARP, que é uma arma, né, de manipulação climática. Ou seja, as pessoas falam em aquecimento global. Ora, como aqui mesmo na Wikipédia americana, diz que é como se fossem vários aquecedores aí ao redor do mundo. Ou seja, se você coloca um exemplo aquecedor lá na baixa atmosférica, você vai aquecer todo o ambiente e criar automaticamente aquecer a Terra. Ou seja, não existe aquecimento global natural que nós, seres humanos, criamos porque a vaca deu um peido, porque o teu carro, né, polui aí todo o ambiente. Então, é isso, não tem nada a ver com isso. Não existe aquecimento global. O que existe é a manipulação climática para que os globalistas, os comunistas, tenham controle aí praticamente do planeta. Isso é um fato e é simples assim. E mostrando também aqui para vocês, aqui é em Canoas, Rio Grande do Sul, né, onde as pessoas falaram que viram um portal, né, mas isso não é um portal, isso é uma condensação das frequências emitidas para a ionosfera, voltando, né, para aqui a Terra. É uma forma artificial de gerar chuvas torrenciais através do sistema HAARP, isso em Canoas, Rio Grande do Sul. E mostrando também aqui para vocês, aqui é em Canoas, Rio Grande do Sul, né, onde as pessoas falaram que viram um portal, né, mas isso não é um portal, isso é uma condensação das frequências emitidas para a ionosfera, voltando, né, para aqui a Terra. É uma forma artificial de gerar chuvas torrenciais através do sistema HAARP, isso em Canoas. É por isso que a tragédia, infelizmente, que aconteceu aqui
né, no nosso estado vizinho, eu sou aqui do Paraná, infelizmente não foi uma tragédia natural. Quem quer acreditar, acredita em Papai Noel, conto de fadas, mas o fato é que essa tragédia ela foi criada. E para que nós temos que saber disso? Para que nós possamos combater o sistema, combater aqueles que fazem o mal. Como no próprio mini comentário disse ali, né, que hoje não precisa criar uma guerra e disparar aí balas, não precisa. Quando as pessoas perceberem, elas já perderam a guerra, sem um tiro, apenas controlando o clima. É essa a realidade. Compartilhe, é muito importante para que nós possamos conscientizar aí o povo brasileiro. Até a próxima, se Deus assim permitir.